Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa, apareço aqui diante de vós mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse literário que tem como cunho, como objetivo, como missão principal compartilhar com vocês a minha reflexão acerca dos escritos jornalísticos reunidos aqui nessa coletânea pelo Felipe Moura Brasil, do professor Olavo de Carvalho, em mais de 2 décadas de produção jornalística. Se você é novo aqui no canal, informo que esse vídeo é a aula de número 28 ou 29, se não me falha a memória, e vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo tanto o link do livro físico na Amazon, caso você queira adquirir para continuar acompanhando esse projeto, como também uma playlist com todos os vídeos antigos. A ideia central desse projeto era uma pergunta que eu sempre me fiz, não tão somente a mim mesmo, como eu vi várias pessoas fazerem também na internet, aquela clássica frase que atribuem, dizendo que o Olavo sempre tem razão. Pois bem, nessas quase 400 páginas lidas desse livro, eu posso dizer que o Olavo acerta em muitas coisas, erra em outras tantas. A ideia principal desse projeto é conhecer o objeto de estudo, aqui no caso, o Olavo de Carvalho. E eu pretendo, claro, com interesse e, quem sabe, com a anuência de vocês, dar continuidade a esse projeto já no segundo semestre, emendando a leitura de um outro livro que reúne artigos do professor Olavo de Carvalho, esse chamado O Imbecil Coletivo. Mas isso aí é mais à frente. Vamos primeiro concluir esse aqui. Pois bem, findado os avisos paroquiais, não posso esquecer, claro, de pedir para você deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza? Agora sim, findado os avisos paroquiais em definitivo, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho. O tópico que nós iremos, ou melhor dizendo, que eu irei discutir nessa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, de prenome conspiração, são 3 artigos que ainda estão dentro daquele guarda-chuva de um capítulo maior chamado Inteligência, mas pode chamar de máfia. Esse primeiro artigo, esse publicado no Jornal da Tarde, da data de 18 de setembro de 2003, tem como prenome Teoria da Conspiração. É sobre ele que eu irei discorrer a seguir. O professor inicia da seguinte forma, abre aspas, dizendo que não merece, ou acredita não ter merecido a gozação que o caro embaixador Meira Pena fez contra o próprio professor no Jornal da Tarde do dia 15, ao dizer que, abre aspas, atribui o esquerdismo febril da nossa mídia a uma conspiração com centro diretor em Moscou. E eu fui mais a fundo nessa notícia aqui, ou melhor dizendo, nessa matéria atribuída ao embaixador Meira Pena contra o professor Olavo de Carvalho, e o Meira Pena usou-se do artifício, ou melhor dizendo, da fuga lexical da teoria da conspiração, dizendo que, ao professor de Carvalho dizer que o esquerdismo febril da nossa mídia tem como plano diretor, plano central, centro diretor em Moscou, o mesmo utilizou-se do argumento que alguns conhecem lá, inclusive do livro do Arthur Schopenhauer, do argumento do ad hominem ou ad persona, que é quando ao invés de você focar no argumento central e tentar esmiuçar e tentar destrinchar o que foi dito por aquele indivíduo, você ataca os defeitos daquele cidadão. Só que o próprio professor Olavo de Carvalho, ele mesmo já se apercebendo dessa regra, ou melhor dizendo, desse expediente utilizado pelos seus detratores, vai dizer o seguinte, abre aspas, o expediente usual de quem nada tem a responder a uma denúncia irrefutável é deformá-la por meio de um rótulo pejorativo e, abre aspas, teoria da conspiração é pejorativo bastante para colocar o acusado sob suspeita de delírio paranoico. Então notem, hoje ainda, nós estamos falando aqui de um artigo escrito no ano de 2003, mas hoje ainda é muito comum vermos algumas pessoas no debate público se valerem desse expediente de acusar, seja qual for a ideia do seu adversário intelectual, como sendo teoria da conspiração. Dessa forma, o sujeito foge do verdadeiro debate, do verdadeiro confronto, do verdadeiro combate de ideias ao atribuir um rótulo pejorativo ao seu adversário intelectual. É claro que
É possível, sim, você encontrar em uma certa medida esse expediente sendo utilizado pelos mais variados lados do espectro político, seja direita, esquerda, centro ou coisa que o valha. Só que isso é muito mais presente no lado da esquerda, no sentido de que os indivíduos que mais se identificam com essas ideologias de caráter marxista, revolucionário e tuts quantis, utilizam-se muito mais desse expediente do que deveria, pois eles fogem do debate como o diabo foge da cruz. Voltando para o ponto central, dizer que o esquerdismo na mídia é um fato é algo facilmente verificável e não tem nada a ver com teoria da conspiração, como faz parecer alguns indivíduos. Inclusive, até hoje, quando um sujeito intelectualmente falando vem à mídia e fala: a mídia ela é esquerdista, a educação ela é esquerdista, a igreja é esquerdista, ou até mesmo os políticos de forma geral são em sua grande maioria esquerdista, ao invés de refutar ponto a ponto, muitos são aqueles que se valem do expediente e falam: não, isso é teoria da conspiração. Só que quando você vai observar no âmago dessas instituições sociais, seja a própria mídia, a educação, a igreja, a política, mas outras tantas, é possível sim encontrar um rastro, um novelo que, se você for destrinchando, se você for desfiando, vai certamente acabar por culminar em um grande indivíduo que está por trás, ou grandes indivíduos, algum grupo de indivíduos que porventura comungam do mesmo ideal de esquerda. Então, assim, não tem nada de teoria da conspiração ao fazer essa afirmação. Pelo contrário, é facilmente verificável. Quando você vai ver, por exemplo, que a maior parte dos professores se identificam com as ideias de caráter marxista e revolucionário, isso é ou não é uma prova cabal de que a educação em nosso país é dominada por gerentes ou tem em seu controle pessoas muito mais próximas aos ideais de esquerda. Quando você tem, por exemplo, a teologia da libertação adentrando no seio da Igreja Católica, e lembrando, né? Jesus Cristo é Filho de Deus, se fez homem na terra para pagar pelos nossos pecados. Só que aí vem a teologia da libertação e tenta transformar Jesus Cristo como se fosse um ser revolucionário que vai transformar a terra num paraíso, sendo que a própria Igreja Católica diz que o paraíso é tão somente quando você não mais está aqui nesse mundo terreno. Quando nós vamos para a política também, é de se observar a quantidade extremada de políticos mais conectados às ideias de esquerda. Então não é teoria da conspiração nenhuma, segundo o professor Olavo de Carvalho, e eu tento concordar com ele. Conspiração, diz o próprio Olavo de Carvalho, é, abre aspas, ao contrário, uma trama secreta com objetivos pontuais urdida entre o menor número possível de participantes para evitar vazamentos e posta em execução pelos meios mais discretos à disposição dos interessados. Eu quero acreditar que existe sim teoria da conspiração ou que existe conspiração dentro de algumas instituições sociais. Por exemplo, a maçonaria. Eu considero a maçonaria como sendo um antro de conspiração, até porque para adentrar num templo, numa loja maçom, não é tão fácil assim quanto se parece, e algumas informações da maçonaria, por exemplo, elas são dedicadas e apresentadas tão somente aos mais altos membros daquela instituição, aqui no caso fazendo referência à maçonaria. Então acredito eu que sim, que existe conspiração em algumas instituições sociais. Notem que, mais uma vez, a maior parte das pessoas que dizem que a educação não é de esquerda, que a igreja não foi dominada em certa medida pela teologia da libertação, que é de esquerda em si, que a maior parte dos políticos são de esquerda, são pessoas que, das duas, uma, ou não conhecem profundamente o que se passa dentro dessas instituições sociais, ou dois, elas mesmas são as pessoas que colhem os frutos, os louros dessas instituições sociais dominadas pela esquerda. Por exemplo, o Sindicato dos Professores. O Sindicato dos Professores até hoje vive a dizer que não existe doutrinação marxista na escola. Isso é uma teoria da conspiração, quando na verdade são os próprios sindicatos os maiores beneficiados em ter o Ministério da Educação, o maior ministério do país, no caso, com a maior quantidade de empregos, com a maior quantidade de funcionários públicos. Então, assim, para a esquerda, que defende o aumento do Estado, o agigantamento do Estado, é muito interessante ter o controle ou ter, digamos assim, no Ministério da Educação a maior quantidade de funcionários públicos, quando em outra narrativa eles dizem não existe dominação marxista, não existe doutrinação ideológica nas escolas. E claro, é impossível não terminar esse primeiro artigo aqui sem comentar a respeito da
as vacinas, né? O professor Olavo de Carvalho, claro, não fala sobre isso aqui, mas ele comenta que, em suma, abre aspas, teoria da conspiração é uma dentre 1000 muletas léxicas a serviço dos deficientes mentais loquazes que orientam e dirigem o país. Não quero aqui me demorar muito nessa questão da vacina, até porque eu parto do pressuposto de que o seu corpo, suas regras em certa medida, não claro em todas as medidas, mas no tocante à vacina, que não é bem vacina, mas nós estamos a falar de um insumo, ou melhor dizendo, eu já li alguns textos a respeito dessa questão da vacina, que não se referem a ela como vacina em si, mas como um imunizante, pois ainda não passou por todos os testes devidos. E, ao você falar, ou você ousar questionar, por exemplo, a efetividade ou até mesmo os efeitos colaterais de algum desses imunizantes, você é taxado como sendo anti-vacina, você é taxado como sendo a favor da teoria da conspiração de que as pessoas não devem se vacinar. Para lá, precisamos estabelecer a verdade aqui antes de mais nada e colocarmos os pingos nos i, especialmente no tocante à linguística, ao significado das palavras, à semântica, ao léxico das palavras. O que vem a ser um anti-vacina? Uma pessoa que não toma vacina, seja ela qual for. Eu tenho 32 anos de vida, tomei vacina a minha vida inteira e em nenhum momento eu me levantei contra as vacinas. O que eu e outras tantas pessoas ousamos questionar, e por isso nós somos taxados de negacionistas, vejam mais uma vez, né? Como o jogo de palavras, como as palavras, quando bem utilizadas para o ideal revolucionário, ela tem como objetivo de taxar, de rotular, de criar naquele indivíduo, naquele cidadão, quase que um inimigo do mundo livre, quando na verdade ele apenas tem a sua própria consciência a respeito de algumas coisas e tem a ousadia de não ser guiado, de não ser tratado como gado em direção ao abatedouro. É claro que eu estou aqui a falar de um assunto de uma maneira muito resumida e muito breve, carecia, claro, de uma aula um pouco mais informativa e eu não tenho, é óbvio, um conhecimento total sobre essa questão. Agora, entendo e compreendo que as pessoas que não querem se vacinar, por qualquer motivo que seja de ordem religiosa, seja de ordem de saúde, o que me preocupa muito é quando pegam esses indivíduos e colocam todos eles dentro do balde ideológico, como se o fato da pessoa não quiser se vacinar é porque ela é a favor de Bolsonaro, porque ela é de direita ou coisa que o valha. Quando muitas das vezes precede justamente o próprio Bolsonaro ou a própria presidência da República. São interesses, em primeiro lugar, religiosos ou até mesmo, em segundo lugar, de saúde por uma preocupação. Até porque a mídia, a grande mídia, só nega por demais não tão somente as contraindicações, mas os efeitos colaterais que esses imunizantes têm causado em algumas pessoas ao redor do mundo. Então, assim, é no mínimo questionável ter a hombridade, a coragem e, por que não, a bravura indômita de vir a público e falar, peraí, nós estamos não a falar de vacina, estamos a falar de um imunizante. Aqueles que são contra esse imunizante não são necessariamente anti-vacinas, até porque não são vacinas propriamente ditas no estrito senso da palavra. E como é que você pode ser anti-vacina se você tomou vacina a sua vida inteira? Percebe como existe um jogo de linguagem sendo gestado pela mídia de forma a criar cidadãos de segunda classe, novos inimigos? Então, assim, não tem nada de teoria da conspiração. Na verdade, as pessoas que defendem de maneira cega, de maneira aviltada a vacina, podem fazê-lo. Agora que, por favor, não fechem os olhos e tampouco tampem os ouvidos para o que está ao seu redor. Não acusem aqueles que, porventura, ousam questionar a vacina como sendo teóricos da conspiração. Pare por um momento, ouça os argumentos do outro lado e se for o caso, você mesmo ouse questionar. Mas que o debate, mas que o bom combate e que essa contraposição de ideias não seja de forma alguma destruída, assassinada, vilipendiada. Pois até onde eu entendo, do pouco que eu estudei na minha vida, em especial na área da política, a sociedade só se desenvolveu, a sociedade só caminhou rumo ao progresso por conta justamente desse debate, desse combate, desse embate das ideias. E taxar o que o outro pensa de teoria da conspiração não leva nada a lugar nenhum. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo esse primeiro artigo aqui do professor Olavo de Carvalho, caminhando para o segundo.
O segundo artigo, de prenome Falsos Segredos, esse publicado no Diário do Comércio de 14 de janeiro de 2010, o professor continua aprofundando um pouco mais sua visão acerca da teoria da conspiração e de como esse argumento é utilizado justamente para proibir a discussão sobre assuntos sensíveis em nossa sociedade. Afirmou o professor Olavo, nesse mesmo artigo, permitam-me ler na íntegra, abre aspas, a proibição de discutir seriamente um assunto importante faz com que dele se apossem charlatães, malucos e gozadores, que, por impulso próprio ou mesmo a serviço de entidades interessadas em camuflar seu segredo sob densas camadas de lendas e mentiras, dejetam no mercado uma inesgotável subliteratura com presunções de história secreta, alimentando no público as fantasias mais extraordinárias e atravancando de detritos o caminho do estudioso sério que busque se orientar nessa selvagia. Então notem, mais uma vez, nós estamos aqui a falar como rotular todo e qualquer discurso opositor a você mesmo, como sendo teoria da conspiração, você acaba por desfocar o objeto de estudo, dificultar esse embate de ideias tão necessário e tão recomendado para o avançar da sociedade. Então, assim, me vem na mente, ao ler essa passagem aqui do professor Olavo de Carvalho, essa questão, por exemplo, das agências verificadoras que nós temos atualmente, onde são elas o fio da balança da verdade. E é impossível não lembrar, todo ano isso acontece, ano passado não foi diferente, com a questão das expressões racistas no Dia da Consciência Negra. Passaram-se quase 5, 6, 7 anos, talvez, onde ano após ano, páginas mais conectadas às ideologias de esquerda utilizaram-se desse expediente de trazer palavras de cunho ou que tem na sua origem, na sua semântica, uma origem racista e que por isso elas deveriam ser, digamos assim, excluídas do vocabulário usual das pessoas que porventura falam aquela língua, né? E, bom, esse ano que passou agora não foi diferente. Vários portais, várias páginas, inclusive institucionais de prefeitura, a exemplo aqui da cidade de Aracaju, postaram 10 palavras racistas que você deve abolir do seu vocabulário, esquecer ou não mais utilizar. E temos aquelas clássicas palavras que vez ou outra aparecem, que usualmente aparecem, né? Denegrir. Aí você tem a clássica, criado mudo, que já se comprovou, inclusive tem um depoimento, uma declaração do presidente do IFAM, do Instituto Brasileiro relacionado justamente à arquitetura, urbanismo e arte em nosso país, que não existe nenhum registro historiográfico de que a palavra criado mudo tem associação com essa história que ninguém sabe quem foi que inventou, de que era um casal, né, de senhores, vamos colocar aqui na ótica marxista, de burgueses, que tinham escravos mudos, porque segundo a ótica dessa história da carochinha que foi inventada, esses escravos precisavam ser mudos para não contar justamente o que se conversava ali no leito da cama, ali no quarto, né, amoroso ali daquele casal, daquela família que detinha esses escravos, esses criados, e que por sua vez eles passavam a noite em pé ao lado dos seus senhores. Assim, percebamos como as pessoas perderam o senso de fazer perguntas. Eu gosto muito daquela frase da TV Futura, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Será que quantas pessoas ousaram questionar essa história? Peraí, você é um senhor de escravo, e nós estamos a falar aqui de um contexto onde a escravidão é algo deplorável e algo que infelizmente, queira vocês ou não, ela faz parte da história humana, né? E aí você tem senhores de engenho, ou senhores de escravos, como vocês prefiram chamar, que colocam 2 escravos, 3 escravos, quantos que sejam, do lado da sua cama enquanto eles dormem. Não haveria de ser muita coragem desses senhores, sabendo que nós estamos a falar de escravos que a qualquer momento poderiam se valer de um objeto perfurante, de um objeto cortante, para dar cabo à vida dos senhores que ali estavam dormindo. Mas ninguém, ou pouquíssimas pessoas, ousou questionar. E essa história foi se repetindo ano após ano. Felizmente, com o avançar da internet e com o acesso da maior número de pessoas à internet, esse tipo de mentira que foi repetida tantas vezes que acabou quase virando a verdade,
veio à tona mais uma vez no ano passado, ali por volta, ali no Dia da Consciência Negra, e muitas das páginas, inclusive dessas agências verificadoras, tiveram que fazer uma meia-culpa, tiveram que vir a público se desculpar. Inclusive perfis institucionais. Cita aqui como exemplo a Prefeitura de Aracaju, que fez uma postagem nesse sentido. Eu e outros tantos indivíduos fomos lá e fizemos um comentário dizendo que não fazia sentido nenhum aquela publicação, que não existia um traço, que não existia digamos assim, uma linha historiográfica que comprovava de que essas palavras, entre elas, né, denegrir, criado mudo e outras tantas, tinham uma origem, tinham um cunho racista na sua origem em si mesma. E aí sim, você vê agências verificadoras tendo que fazer meia-culpa e perfis institucionais tendo que apagar a publicação e fazer de conta que nada aconteceu. Agora notem, mais uma vez, essa proibição, há algum tempo atrás, ousar questionar e ousar levantar essa discussão, você era taxado de racista. Você era taxado de capitão do mato, eu como sendo um indivíduo de cor de pele negra, por assim dizer, segundo o IBGE. Então, você tem, felizmente, ao avançar da internet, as pessoas se inteirando mais sobre o assunto, até porque não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum Albert Einstein para chegar à conclusão de que essas palavras não têm origem racista. Era tão somente fazer uma pesquisa no Google e você não encontraria nenhuma, mais uma vez. O que você encontra são alguns desenhos, algumas pinturas que não se sabe a data em que eles foram produzidos e que não necessariamente comprovam a origem racista dessas palavras, entre elas, por exemplo, a do criado mudo. É claro que esse expediente de proibir, de limitar o debate ou de mudar o foco daquela ação social revolucionária, isso acontece em outros tantos exemplos. Essa questão das palavras de cunho racista, onde as pessoas não poderiam ousar sequer discutir, faz com que justamente criem-se, como diz o próprio professor Olavo de Carvalho aqui no prenome desse seu artigo, falsos segredos. Querem conhecer outros falsos segredos que aquele que ousa questionar, aquele que ousa se levantar, ou ousa tão somente fazer perguntas acerca dessas pautas revolucionárias, é taxado sempre como sendo o inimigo da pátria, o inimigo do povo, o inimigo do proletariado? Anotei aqui algumas, não vou me demorar nelas. Por exemplo, a universalização do ensino. Ousar questionar o acesso quase que incontrolável ao ensino superior é você ser taxado como uma pessoa que não tem interesse que as pessoas mais pobres, mais humildes estudem. Quando, na verdade, ao meu ver, é uma preocupação, sim, com quem entra, com quem permanece no sistema educacional superior e quem sai do ensino superior. Nós tivemos, nas últimas décadas, com a universalização do ensino, uma enxurrada de pessoas que adentraram no ensino superior. Muitas não conseguiram concluir o seu curso porque tiveram uma base muito incipiente e algumas que conseguiram se formar não conseguiram encontrar um emprego na área da sua formação. O que poucas pessoas atentam é que a universalização do ensino, em uma primeira medida, em um primeiro momento, que parece ser algo muito bom e benéfico para a sociedade, na minha ótica, serviu para atender interesses eleitorais. Afinal de contas, universitários votam e elegem políticos. Enquanto que crianças ou a educação de base em si, essa sim, ao meu ver, na minha ótica, como professor há quase uma década, a mais importante, não é tão valorizada assim. Crianças não votam, essa é a verdade. Já estudantes de nível superior, esses sim. Então não se enganem em achar que a universalização do ensino não deva ser questionada e inquirida, pois se assim não for, mais uma vez, vamos cair na lógica, na ótica de que é teoria da conspiração, dizer que a universalização do ensino, por exemplo, foi utilizada como mote, como campanha eleitoral. Nós sabemos muito bem disso. O próprio PT, ele se vangloria por ter concedido ou por ter criado essa tal universalização do ensino. E coincidentemente, onde é um dos espaços, uma das grandes instituições sociais que mais defendem políticas marxistas, revolucionárias e de esquerda, é a Universidade Brasileira. Então vejam, nada é feito por acaso, não é de forma alguma teoria da conspiração. Um outro falso segredo que eu anotei aqui, a questão do planejamento parental ou controle parental, que nada mais do que é um eufemismo, uma palavra bonitinha, uma maquiagem para assassinato de bebês no ventre da mãe. Muitas clínicas de controle parental escondem, na verdade, dentro da sua estrutura física, o assassinato sistemático de bebês no ventre da mãe. E aqui falo com profundo pesar que, infelizmente, esse número só vem a crescer cada vez mais.
pois a cada vez mais novas clínicas de controle parental, estão sendo construídas, desenvolvidas e muitas das vezes com apoio de políticas públicas. Infelizmente, em nosso país, pelo bem e pelo mal, nós não temos ainda essa sistematização desse controle parental, mas em alguns países, tanto da América Latina, exemplo da Argentina, que aprovou no ano passado, no ano retrasado, se não me falha a memória, essa questão do aborto de uma maneira mais livre, botar aqui entre aspas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, isso já é sistematizado e a empresa ou as empresas de controle parental recebem milhões e milhões de dólares por mês dos pagadores de impostos, muitos desses que certamente são contra, por exemplo, a exterminação desses bebês no útero da mãe. Outras palavras tantas também se encaixam aí nesses falsos segredos. A própria democratização da mídia, que nada mais do que é um controle, é uma regulação da mídia. Só que quando você coloca a palavra democratização, automaticamente passa uma boa imagem. Só que você tem a própria mídia. Mídia essa que em sua grande parte é repleta de personas, de líderes, de gestores, de repórteres conectados às ideias revolucionárias, e a Universidade de Jornalismo é, de certa forma, um antro também de formar esses militantes marxistas revolucionários. A própria mídia já se preocupa, eu já vi inclusive algumas declarações de jornalistas preocupados com a volta de Lula ao poder, porque Lula já afirmou que ao voltar ao poder, caso ele seja eleito presidente da República esse ano, ele vai democratizar a mídia, que não é mais do que uma palavra para controlar aqueles que podem falar. E o último aqui que eu fiz aqui, essa minha anotação, essa questão do ensino público gratuito de qualidade. Você se levantar contra coisas públicas gratuitas e de qualidade lhe faz parecer quase que um leproso. Quando, na verdade, sejamos sucintos e vamos ser diretos aqui nesse ponto. Nada pode ser público, gratuito e de qualidade. Primeiro que, por si só ser público, não torna, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, parecer, gratuito. Nada que o Estado oferta às pessoas é gratuito. O Estado, aprendam, isso aqui é uma lição básica de economia, o Estado não produz riqueza nenhuma. O Estado, ao doar uma cadeira de rodas para alguém, ele precisa, antes de mais nada, extrair um imposto, por exemplo, de uma outra pessoa. E quando você tem público, gratuito e de qualidade na mesma frase, faz parecer que ao você ser contra, por exemplo, vamos falar aqui do SUS, né? Essa questão dessa época da pandemia e da vacina, essa questão veio muito à tona quando, por exemplo, globais ou pessoas que nunca precisaram utilizar-se do SUS, levantavam cartazes, viva o SUS, viva a vacina. Peraí, existe aí uma incoerência, uma hipocrisia aí nessa ação. Se você não se vale do Sistema Único de Saúde no seu dia a dia, pois muitos globais, muitos artistas e muitos intelectuais, na primeira oportunidade que eles possuem financeiramente falando, eles buscam um plano de saúde. Então como é que você pode, mais à frente, no contexto de pandemia, dizer viva o SUS, se talvez, quero acreditar eu, que você quase nunca ou nunca utilizou o próprio Sistema Único de Saúde, que você diz defender que ele seja público, gratuito e de qualidade. E se ele é de qualidade, por que você buscou atenção básica de saúde no plano de saúde? Se a educação é pública, gratuita e de qualidade, por qual razão os políticos, por exemplo, colocam os seus filhos em escolas particulares de elite? Se a segurança ela deve ser pública, gratuita e de qualidade, por que muitos ricaços se valem de empresas de vigilância para manterem a si mesmo e os seus bens protegidos contra a criminalidade? Percebem que, mais uma vez, esses são alguns falsos segredos que quando você se levanta e ousa questionar esses falsos segredos, universalização do ensino, controle parental, democratização da mídia, público gratuito e de qualidade, você é taxado como sendo um teórico da conspiração, quando na verdade existe sim argumentos e fatos que verificam e comprovam que a universalização do ensino não foi tão boa quanto se diz na prática. O controle parental nada mais do que um eufemismo para o assassinato de bebês no ventre da mãe. A democratização da mídia é uma palavra bonitinha, que no fundo quer dizer censura e controle da mídia. E público gratuito de qualidade é um axioma, são três palavras que não concatenam entre si. E a vida real do brasileiro é isso. Ele paga pela educação,
paga pela saúde e paga pela segurança. Mas em um momento que ele tem a condição financeira de fugir desses serviços públicos, ele o faz. Mas, em contrapartida, ele continua pagando esses serviços públicos gratuitos de qualidade. Então, notem, temos aí ao contrário do que faz parecer algumas pessoas, de forma alguma teoria da conspiração. Então, somente a verdade nua e crua que nos alerta aqui o professor Olavo de Carvalho nesse seu artigo. E assim, meus queridos e estimados alunos, conclui esse segundo artigo caminhando para o terceiro e último, chamado Credibilidade Zero. Esse publicado no Diário do Comércio na data de 14 de agosto de 2012. Nesse terceiro e último artigo, meus queridos e estimados alunos, o professor traz uma reflexão um tanto quanto breve e sucinta, portanto não irei me demorar muito aqui nesse artigo, para falar a respeito de análises políticas. E aqui eu preciso comentar uma história de caráter pessoal que eu tive alguns meses atrás, quando eu estava a trabalhar como um comentarista político em uma rádio local aqui, e eu lendo esse artigo aqui do professor Olavo de Carvalho, eu senti isso aqui na pele. Em que sentido? Em nosso país, a análise política do Brasil, ela é feita de forma muito rasa. Estamos aqui falando de um artigo publicado em 2012, mas eu consegui encontrar similaridade com a época atual. Em que sentido? Um analista político em nosso país, ele muitas das vezes ele precisa participar de programas diários e precisa tratar e comentar sobre assuntos da geopolítica, dos mais variados temas, mas sem ter o tempo necessário e recomendado para conhecer a literatura básica sobre aquele assunto, se inteirar sobre os mais variados pontos de vista. E ele, muitas das vezes, acaba sendo levado a acreditar que, porque a sua opinião teve muito likes, comentários ou até mesmo compartilhamento, necessariamente a opinião dele é uma opinião embasada, uma opinião verídica, ou que de fato tenha levado o seu ouvinte, telespectador, até mesmo o seu leitor, a refletir sobre aquela questão analisada politicamente falando. É claro que isso é show business, como lembra o próprio Olavo de Carvalho aqui. É diversão pública, é circo. Não existe para orientar o leitor, mas para mantê-lo satisfeito com o estado habitual de desorientação. Ou para, em uma outra questão que eu consigo enxergar aqui dessa forma, para manter os ânimos acirrados entre direita e esquerda e os mais variados espectros políticos e ideológicos que você possa observar. Eu noto que, falando ainda na minha experiência pessoal, quando me foi dada a oportunidade de me tornar um comentarista num programa de rádio, eu tinha 5, 6 minutos para fazer um comentário político a respeito de uma questão que eu mesmo escolhesse, só que eu tinha o seguinte problema: eu trabalhava a outra parte do dia, de 7, 8 horas da manhã até 3, 4, 5 horas da tarde, até a hora do programa em si, e tinha, muitas das vezes, 30 minutos, 40 minutos para escrever um editorial, para escrever um texto emitindo a minha opinião política sobre aquele assunto. E muitas das vezes não saía como eu queria, pois não dava tempo. Era impossível, e por melhor que eu fosse, e aqui, claro, assumindo a minha ignorância a respeito de vários assuntos, meia hora, 40 minutos, não é tempo hábil suficiente para formar um comentário ou uma análise política embasada na verdade e tendo como arcabouço intelectual leituras de primeira ordem, leituras de primeira fonte. Então, por exemplo, o que você muito vê hoje nas análises políticas em nosso país são analistas que repetem o óbvio, o que já foi dito por outros, só que eles mudam as palavras, utilizam-se de outros sinônimos. E, note, mais uma vez, é claro, a mídia trabalha com a ótica do mercado, oferta e demanda. Se tem pessoas querendo consumir esse tipo de conteúdo, vai ter pessoas para oferecê-lo. Agora note, como lembra bem o professor Olavo de Carvalho aqui nesse seu artigo, nesse último artigo a respeito da conspiração, artigo esse de prenome Credibilidade Zero. Quando você vai para um outro setor da mídia, por exemplo, análises econômicas, você não vê essa mesma prática, essa mesma praxis de show business ou diversão pública ou circo. Até porque as pessoas que se informam, que se interam a respeito do assunto da economia, ou do mercado de ação, da bolsa de valores, são pessoas que estão, como utiliza-se uma expressão na língua inglesa, skin in the game, ou seja, elas estão colocando ali o seu patrimônio financeiro e por isso elas precisam ter segurança naquela análise ali macroeconômica ou política econômica que está sendo feita por aquele determinado veículo de mídia. E infelizmente isso não se repete quando a gente vai falar a respeito dos comentaristas das análises políticas em nosso país
de modo geral. Claro que essa credibilidade zero que a mídia tem em nosso país, em especial nas análises políticas, é uma visão do próprio Olavo de Carvalho no ano de 2012. Eu acredito que ele exagera um pouco, ou melhor dizendo, nós estamos a falar de um texto de há quase 10 anos atrás, mas hoje em dia nós temos, ao meu ver, dadas as devidas proporções e separando bem o joio do trigo, nós temos em nosso país alguns jornais, alguns meios de comunicação, um tipo de mídia que foge muito desse mainstream e que sobrevive e que subexiste com os recursos financeiros advindos dos seus leitores, ouvintes, telespectadores. E que isso dá, de certa forma, não tão somente uma independência intelectual, para não necessariamente precisar seguir os ditames da grande mídia, como também concede a alguns produtores de conteúdo uma certa liberdade para se aprofundar sobre os assuntos que ele vai analisar mais à frente nesses programas jornalísticos. O que, ao meu ver, isso é positivo por demais, e eu penso que toda e qualquer pessoa que consome um jornalista, um meio de comunicação, uma mídia, até mesmo um jornal independente, se possível for, contribua de forma financeiramente falando, para que justamente esse trabalho possa gerar outros frutos e continuar a trazer uma informação que fuja dessa credibilidade zero, que de fato não tão somente tenha credibilidade, mas que impacte de forma positiva a população brasileira. É isso. Basicamente, como eu disse a vocês alguns minutos atrás, esse artigo do professor Olavo de Carvalho é mais curto se comparado aos demais. E assim, eu concluo essa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Não sem antes convidá-los a, caso você tenha gostado do vídeo, deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. E já fazendo um convite para se fazerem presentes nas aulas da próxima semana, onde nós iremos falar sobre um tema que me é muito caro, que é educação. Vejo vocês nas próximas aulas, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, meus queridos e estimados alunos. Tchau, tchau.